Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu relato do transplante de medula autólogo que eu fiz agora em março. Eu fiz o transplante ali no Hospital IBCC/São Camilo, que fica aqui na Moca. Mas antes de falar sobre o transplante, eu vou montar uma linha do tempo explicando, desde quando eu descobri a doença até agora a fase do transplante. Então, o tipo de linfoma que eu fui diagnosticado é o linfoma não Hodgkin, difuso de grandes células B. No meu caso específico, eu tive esse linfoma por conta de eu ser transplantado de órgão sólido, eu sou transplantado renal, então a maioria dos transplantados de órgão sólido tem essa chance de ter o linfoma não Hodgkin, B, que eles falam. Tem uma sigla que ela é em inglês PTLD, mas traduzindo para o português seria doença linfoproliferativa pós-transplante. Então, esse linfoma é bem comum, nas pessoas que usam imunossupressores por muito tempo. No meu caso, foi quase que nos 10 anos de transplante que apareceu, o linfoma. Tem gente que aparece com 5, mas aí depende de cada caso, A primeira linha de tratamento que eu fiz foi o R-CHOP, protocolo R-CHOP. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia, sendo que a primeira eu fiz internado na UTI, que estava em estado grave, precisei fazer rápido, urgente, e as outras 5 foi ambulatorial. Eu fazia a cada 21 dias, repetia os exames, e aí o exame estava bem, podia ir para a próxima sessão. No final dessa primeira linha de terapia eu fiz o PET, porém ele ainda constava a atividade da doença. Isso foi de fevereiro até junho mais ou menos, e de julho até setembro eu fiquei sem fazer químio, e eu precisei fazer uma cirurgia de urgência, na qual o linfoma, a massa que estava no meu abdômen, ela acabou infiltrando meu intestino delgado e foi necessário retirar cerca de 15,5 centímetros do intestino. Então teve esse probleminha da cirurgia. E após a cirurgia eu fui para a segunda linha de tratamento, que o pessoal chama de quimio de resgate. Essa já foi um pouco mais diferente do que da primeira. As drogas foram um pouco mais fortes, Foram 2 ciclos. Eu fazia 3 sessões a cada ciclo. Então, o primeiro ciclo foi 3 dias seguidos, espera 21 dias, mais 3 dias seguidos. E depois dessas sessões eu repeti o PET. Ele ainda constava a atividade da doença, isso foi lá para novembro, dezembro. E no finalzinho de dezembro, meu médico oncohematologista disse que eu ia precisar fazer a radioterapia. Então, na última semana de dezembro do ano passado, eu comecei as rádios, e foram 20 sessões. Então foi até mais ou menos no meio de janeiro, finalzinho de janeiro. Depois que eu fiz as sessões de rádio, repeti o PET, ele constou uma redução da atividade da doença e até da massa no abdômen. Então isso já foi um sinal positivo para que eu pudesse ir para o transplante. E no pré-transplante é solicitado para o paciente alguns exames, se eu não me engano acho que é o ecocardiograma, prova de função pulmonar, o eletro e um exame de sangue bem rigoroso. Então, você estando apto nesses exames, e o PET também está estando ok, aí você está apto aí para o transplante em si. Uma semana antes da data programada para a internação, é feita uma consulta multidisciplinar que envolve algumas especialidades, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social, terapeuta ocupacional e dentistas. É uma consulta que essas especialidades elas têm que dar ok em cada uma delas. Então, se você reprovar em uma, você não vai estar apto a ir para o transplante, vai ter que ver alguma coisa. No caso do dentista, por exemplo, se tiver com alguma cárie, com uma coisa no dente, pode ser que ele não libere para o transplante, então tem que estar tudo ok nessas especialidades. E é uma consulta bem demorada, foi acho que 6 horas de consulta, e cada um passa a sua parte de como vai ser durante o tratamento. Tô usando o manualzinho que o pessoal deu lá no dia da consulta multi, para poder não me perder aqui, E depois que todas essas especialidades dão ok, você já vai estar com a data da internação marcada, e aí começa o transplante. Eu internei no dia 17 de março, agora de 2023, e logo nessa internação já é passado o catéter, que é o Permicat, que foi desse lado que passaram. O catéter ele vai ser útil durante o tratamento inteiro, ele vai evitar a agulhada. E outra coisa, por conta da químio, que mais pra frente eu vou falar, que é feita em altas doses para destruir a medula, as veias fica muito ruim, para colocar medicação e tudo mais.
Então o catéter ele é essencial, né, no transplante. A colocação do catéter dói por uns 2 dias, mas depois você nem lembra que tem um catéter. E essa fase da internação, esse primeiro momento, eles chamam de mobilização, que é quando, nesse primeiro dia eu já comecei a tomar umas injeções do medicamento, que é o filgastrin ou granuloquine, que ele estimula a medula a produzir células-tronco. Então, para efeito de comparação, quando eu fazia químio, eu tomava essa injeção a cada 21 dias. E internado para fazer o transplante, eu tomei 4 injeções por dia, era 2 de manhã e 2 de noite, durante 3 dias. Então, eu fiquei dia 17, dia 18 e dia 19 tomando essa injeção. Assim, essa injeção, ela causa muita dor. Assim, eu sentia muitas dores no corpo, principalmente nos ossos, eu sentia que os ossos pulsavam, principalmente nos ossos grandes, como o fêmur, a clavícula, a tíbia, a fíbula. E no domingo, que foi no dia 19, a dor atingiu um pico muito alto, que eu tive que pedir remédio, se não me engano foi morfina, porque a dor foi bem alta. Porque que acontece? Esse medicamento ele estimula a medula, né, a produzir células-tronco. Então, esses grandes ossos eles vão estar ali a milhão produzindo, né, células-tronco, para que no dia seguinte possa ser feita a coleta, né, das células. Então, no dia 20 de março, que foi na segunda-feira, que foi no meu aniversário, foi feita, né, a primeira tentativa de coleta. O que acontece? Se eles coletam e vê que não tem a quantidade suficiente de células-tronco, é feita uma segunda coleta. Então, nesse dia, foi feita a coleta por aférese, é uma máquina que ela coleta o sangue, é como se fosse uma doação de sangue, né? Praticamente, sim, simplificando para entender. Eu fiz essa primeira coleta no dia 20 de março, porém deu baixa, né, a quantidade de células-tronco, e no dia seguinte, aí nesse mesmo dia eu continuei tomando essa injeção para produzir um pouquinho mais de células-tronco, e no dia seguinte, foi no dia 21, foi feita a segunda tentativa de coleta. Então veio a máquina, dura mais ou menos 5 horas de coleta, e graças a Deus nessa segunda tentativa deu uma quantidade, né, a contagem deu boa de células-tronco. E essa máquina de coleta, ela meio que separa o sangue, ela separa, né, hemácias e célula-tronco, e o pessoal pega essa célula-tronco e congela. Essa é a segunda fase do transplante. Então a primeira fase é a mobilização, que é quando você toma, né, as injeções para estimular a medula a produzir células-tronco. A segunda fase é essa de coleta das células-tronco. E aí vem a terceira fase, que é o condicionamento. O meu condicionamento começou no dia 22 de março, foi um dia depois da coleta. O que é o condicionamento? O condicionamento é a quimioterapia em altas doses. Então eu comecei, foi numa quarta-feira, eu comecei a tomar, a primeira quimioterapia foi oral, foi acho que 4 comprimidos que eu tomei, 2 de manhã e 2 de noite. Os outros dias foi pelo catéter, foi quimioterapia, né, intravenosa. A última aplicação, né, da quimioterapia foi no dia 27 de março, e depois que você faz essa quimioterapia, esse último dia de quimioterapia, você tem que esperar 24 horas para poder fazer a infusão, que seria a próxima fase do transplante de medula. E o condicionamento, ele meio que destrói a medula doente, né? Ele erradica a medula doente, células malignas, e meio que prepara, né, para poder receber a medula que seria nova. Então até aqui foram 3 fases, né, que foi a mobilização, a coleta de células-tronco e o condicionamento. E aí depois do condicionamento, depois desse último dia de quimioterapia, espera 24 horas para poder fazer a infusão, que seria, né, o dia do transplante em si. A minha infusão das células-tronco, né, o transplante em si, foi no dia 28 de março, que eles chamam de D0, né, o dia do transplante. E a infusão, ela é feita por uma máquina também, só que aí é só células-tronco, né, então a máquina infunde de volta no seu corpo. Se eu não me engano, durou 5 horas de infusão. Foi bem tranquilo a infusão, tanto a coleta quanto a infusão foi bem tranquilo. Na infusão, no finalzinho eu tive formigamentos na testa e na mão, mas o pessoal falou que é normal isso acontecer. E sempre fica um médico no quarto, tanto na coleta quanto na infusão, medindo temperatura, frequência cardíaca, pressão. Bom, e depois da infusão, começa a jornada, né, até a pega da medula, que é quando as células, né, que foram colocadas no paciente, que foram infundidas, elas começam a produzir sozinhas, né, as células novas do sangue. Então, no meu caso, demorou 10 dias. A minha pega da medula foi no dia 7 de abril.
E esse tempo de pega da medula vai depender muito do tipo de transplante. No caso do meu autólogo, geralmente é entre 10 e 12 dias. E nos halogênicos, talvez demore um pouquinho mais, chega a 20, 28 dias, né? Então depende de cada tipo de transplante, tem um tempo aí de pega de medula. E após a infusão, todo dia é feito o exame de sangue para ver a contagem das plaquetas e dos leucócitos. E a pega da medula, ela só vai acontecer quando a taxa de plaquetas estiver acima de 20 mil milímetros cúbicos e os leucócitos ficarem acima de 500 milímetros cúbicos durante 3 dias. Então, é feito todo dia, o pessoal vem e faz o exame de sangue. Eu lembro que todo dia eu ficava perguntando, né, a gente fica naquela ansiedade para ver se subiu ou não. Mas, na verdade, a minha maior preocupação era com a creatinina, com o rim, porque essa quimioterapia em altas doses, ela destrói tudo, né? Ela destrói a medula, destrói células boas, células ruins. Então, meu maior medo, como eu só tinha um rim, era precisar ter que fazer, né, a hemodiálise, ter que dialisar. Esses dias depois da infusão, a primeira pergunta que eu fazia pro médico quando entrava no quarto era quanto que tinha dado de creatinina, e depois eu perguntava, né, sobre a plaqueta e os leucócitos. E graças a Deus, eu não precisei fazer diálise nem hemodiálise, e a minha creatinina ficou entre 0,7 e 0,8 durante esse tempo, né, da infusão até a pega da medula. Então não tive problemas com o rim. Eu tive que fazer transfusão de sangue, acho que, se eu não me engano, eu tomei 3 bolsas de sangue, e precisei também fazer a transfusão de plaquetas, porque ela estava bem baixa. Então acho que foi 2 bolsas de plaqueta também que eu precisei fazer a transfusão. No meu caso lá, a parte da higiene bucal foi muito fiscalizada, porque uma das coisas que geralmente dá no transplante de medula, depois que você faz, né, o transplante, é a mucosite. A mucosite, ela é uma inflamação das mucosas, que é uma reação inflamatória tanto da mucosa oral quanto da mucosa anal. E assim, lá no hospital onde eu fiquei, todo dia era feita a laser terapia para evitar esses casos de mucosite. Eu não tive mucosite, graças a Deus, mas assim, a grande maioria do pessoal que faz transplante de medula tem mucosite. Eu percebi que lá o pessoal fiscalizava bem essa parte da higiene bucal, então escovação, usava também um enxaguante especial, né, para esses casos, para não dar mucosite. E uma curiosidade é que durante o condicionamento, né, na quimioterapia, como ela é em altas doses, ela acaba prejudicando a parte do trato gástrico. Então eu lembro que vinha sorvete para mim chupar, né, durante essas infusões de quimioterapia. Então assim, depois da pega da medula, praticamente você fica sem imunidade, né? A imunidade fica bem baixa. Essa parte da imunidade é muito importante, porque assim, a gente fica vulnerável a praticamente tudo. Meio que reseta a nossa medula, então a gente perde todas as vacinas. Então eu tô sem vacina, né? Eu perdi todas as vacinas desde quando eu nasci até agora, as mais recentes da Covid, por exemplo. Perde tudo. Eu tive 2 infecções. Foram nas axilas, elas começaram a formar pus. Então teve as duas axilas ficaram inchadas, e todo dia eu tinha que ficar drenando, né, esse pus que tinha nas axilas, e por conta disso dava bastante febre. A febre chegava a 39, 40. Se não me engano, eu fiquei uma semana drenando, né, esse pus que tinha nas minhas axilas. E o outro probleminha que eu tive foi um fungo no pulmão. Só que assim, o fungo, ele é bem pequeno, né, é 1 centímetro, e eu comecei o tratamento já com antifúngico no hospital, e estou fazendo o tratamento em casa com medicamento. E antes da alta é feita a retirada do catéter. Tanto a colocação quanto a retirada é feita em centro cirúrgico, então é bem tranquilo. Eu tive alta no dia 24 de abril. Eu fiquei internado 39 dias, né, lá nesse isolamento. E assim, o transplante de medula, você fica num quarto especial, é um quarto de isolamento. Então, por exemplo, no quarto que eu estava, ele tinha 2 portas para poder chegar, né, no meu quarto. Ele tinha um controle de temperatura, filtro no ar, controle de pressão. Então ele é bem, né, bem específico esse quarto, o pessoal que faz transplante. Então você tem que ter bastante cuidado quando volta para casa. Nesse quase 1 mês de alta que eu tive, eu tava com anemia no hospital, né, não tava conseguindo comer muito bem lá no hospital, mas já voltou minha anemia ao normal, então tô conseguindo comer bem já. A questão da queda do cabelo, que eu percebi que dessa vez está demorando um pouco mais para crescer. A médica falou que é normal por conta das químio, né, do condicionamento ser químio em altas doses, ser drogas muito fortes.
Então demora um tempinho a mais para crescer, né, o cabelo e tudo mais. Eu percebo que a pele fica bastante ressecada, principalmente os lábios, então tem que usar uma pomadinha, né, labial para ajudar nessa parte do ressecamento. Eu percebi que a palma da minha mão e a sola do meu pé, eles começaram a descascar. Eu creio que é tudo normal por conta da quimioterapia, né? Células novas tá se formando, né? Então acontece essas coisinhas. Uma das orientações, né, que passaram para mim também foi que para mim evitar contato com crianças que receberam vacinas, né? Por exemplo, contra sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela. Assim, é evitar contato, né? Tipo, sempre, se for necessário sair, que nem no caso que eu saio para ir nas consultas, fazer exame, sempre de máscara e evitar o máximo de contato, porque a gente sai muito vulnerável. Qualquer coisinha, qualquer gripe que você pegar, qualquer doença, pode evoluir para o quadro mais grave, né? Então, é bem rigoroso essa parte, tem que tomar bastante cuidado em casa para não ter problema. E os próximos passos do tratamento é aguardar, né, as vacinações, né? Se eu não me engano, na próxima consulta que eu for lá passar com o pessoal do transplante, pós-transplante, né? Eles vão já me passar a programação, porque como eu vou ter que tomar desde as que eu era criança, né, bebezinho, então são bastante vacina, mas se eu não me engano, não toma todas de uma vez, tem sempre uma programação, né, para tomar certinho. Também ela vai pedir o PET scan, né, pra gente ver como que tá. E assim, eu digo que eu tô na parte crucial do transplante, porque se você pega alguma infecção, algum fungo, alguma coisa, você pode botar tudo a perder, né? Então é melhor se reservar, evitar, né, lugar com pessoas, visitas e tudo mais, para que, né, dê tudo certo. Você até tomar as vacinas, né? Depois de tomar as vacinas já pode voltar, né, ter uma vida meio que normal. E agora é ter cuidado, né? Depois do transplante, a gente sabe que não acabou ainda, né? Teve a pega da medula, a imunidade está baixa ainda, o corpo, a memória imunológica do corpo praticamente não tem das vacinas, então seu corpo está suscetível, né, a qualquer doença. Então o ideal é ficar mesmo, né, isolado em casa e tudo mais para evitar qualquer dor de cabeça depois. Então é isso, esse foi o meu relato do transplante, né, de medula autólogo. Eu fui com a cabeça bem preparada para o transplante porque é um teste de paciência, é muito difícil, então você tem que estar com a cabeça preparada para ir. Eu tava com a cabeça preparada e mesmo assim tive alguns probleminhas lá, né, de ansiedade, para dormir, mas passou. Então a gente tem que agradecer pela medula ter pegado, né, do rim tá bom, né, não ter acontecido nada com o rim. Então é isso, se você gostou, né, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.